Lucas 15, na versão NVI, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Hoje eu quero destacar alguns ensinamentos que Jesus está oferecendo com esta parábola. E Jesus usa aqui a imagem do pastor e da ovelha. Eu não sei se essa imagem é algo que você compreende. Para a época era algo muito que fazia parte do dia a dia de todo mundo lá naquela região. Mas uma ovelha, para um pastor daquele período, era vida ou morte, era o sustento dele. Se ele perdesse uma ovelha daquela, estava em risco a própria vida dele. Se ele continuasse perdendo as ovelhas, então, o sustento, a subsistência dele estava em risco, estava em questão. Então, ele jamais poderia perder uma ovelha. Não era uma possibilidade perder uma ovelha naquela época. Quando Jesus usa essa parábola, ele está dizendo para a gente que está se colocando no lugar do pastor. E as ovelhas perdidas eram aqueles que eram conhecidos como os pecadores, né? Aqueles que eram rejeitados pelos religiosos da época. Em Lucas 15, de 1 a 4, ele fala: Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo? Mateus 6, 20 e 21, no versículo 21 diz assim: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma ovelha para um pastor era o tesouro dele. Então, o pastor, ele amava demais a sua ovelha, porque o seu sustento, a sua vida dependia daquela ovelha. Jesus fala também em Marcos 14 que ele, ao descer do barco, teve compaixão daquela multidão e curou os seus doentes. Em Lucas 19, 10 diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está lembrando às pessoas que estavam ali à volta dele, aos mestres da lei, aos fariseus, algo que eles haviam esquecido. Que o propósito da nossa vida com Deus é esse. É salvar, levar a palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. E, mais uma vez, a gente já vem falando que Jesus acusava os fariseus, os confrontava, e os mestres da lei, de estarem, das atitudes deles, estarem todas elas fundadas na sua justiça própria, e não no amor de Deus pela vida dos perdidos. Quando nós
nos apegamos à nossa justiça própria, e isso é algo que acontece diariamente com a gente. A gente precisa não ter receio de se perceber pecador, pecadora. A gente tem uma dificuldade, né, quando alguém confronta você com algum pecado, a gente parece que a gente morre de vergonha, a gente quer sumir na frente da pessoa. É uma vergonha tão profunda como se a gente não cometesse pecado, ou como se houvesse a possibilidade de eu e você não cometermos pecado algum. Na vida com Jesus, na vida cristã, acontece muito isso. Tem momentos em que a gente tem a sensação de que nós não estamos em pecado, a gente está ok com Deus. E é estranho isso. E quando eu me sinto assim, as ovelhas que se perdem não fazem falta para mim. Porque quando eu deixo de me identificar como uma ovelha perdida, com aquele que está em pecado, que está em falta, eu esqueço, parece que eu cumpri a missão que Deus me deu, que é não pecar e estar em perfeita condição diante do Senhor. A minha tendência, quando eu me sinto assim, quando eu me apoio na minha justiça própria, é desprezar as pessoas perdidas. E ficar até com raiva delas. Se a gente ler com toda honestidade a palavra de Deus, todos os dias, você vai perceber que você está em pecado de alguma forma em relação à vontade de Deus. Você não está alinhado em algum aspecto em relação à vontade de Deus. Isso não deve ser razão para mim e para você da gente ficar apavorado. Porque todos os nossos pecados foram pregados na cruz de Jesus e foram pagos por Ele. Há pouco tempo agora no café, o meu irmão muito querido, dois irmãos queridos, o Cunha e o Duca, a gente estava falando disso, que a graça é gratuita para a gente, mas não foi gratuita para Jesus. Jesus pagou um preço por ela. Deus pagou um preço em Jesus por ela. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que o coração do pastor não desiste nunca. Não desiste nunca. O coração do pastor, do primeiro ponto, ele está centrado na ovelha perdida. E no segundo ponto, Jesus nos ensina que o coração do pastor ele não desiste nunca. No versículo 4 de Lucas 15, na parte C, está assim: e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Até encontrá-la. Essa missão do pastor só termina quando ele encontra essa ovelha perdida. Ele me encontrou, ele te encontrou. A minha mãe ora muito por mim ainda, e ela disse que levou 15 anos orando para que eu aceitasse a Jesus. A minha mãe, ela foi atrás da ovelha perdida que era eu, até me encontrar, por meio da oração e da intercessão que ela faz por mim sempre e fez por mim. O que me motiva a não desistir de encontrar essa ovelha perdida? É quando essa ovelha perdida representa para mim o meu tesouro. O meu tesouro. Outra
Outra razão para que eu não desista nunca de ir atrás dessa ovelha perdida é que tem uma parte de mim nessa ovelha. Essa ovelha vive em pecado, vive desalinhada à vontade de Deus, mas eu também vivo. Apesar de eu me esforçar muito, apesar de eu me dedicar muito, eventualmente, lendo a palavra, meditando na palavra, eu me percebo desalinhado. E nesse desalinhamento, eu percebo a graça de Deus, o amor de Jesus me trazendo de volta. Quando eu olho para a ovelha perdida, eu olho para alguém que eu conheço. A ovelha perdida está totalmente desalinhada. E eu tenho momentos em que eu fico desalinhado. É alguém que é próximo, é alguém que eu consigo me identificar. E é alguém a quem eu preciso compartilhar a boa nova. A salvação para a vida dessa ovelha. Essa ovelha perdida pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo seu. E essa ovelha perdida, às vezes é você mesmo. Que o Senhor Jesus usa irmãos, como usou a minha mãe, para me trazer de volta para a vontade dEle. Eu faço muita referência aqui aos grupos anônimos, né? Alcoólicos Anônimos. E uma das razões que eles têm, assim, um grande sucesso na recuperação é que quando alguém entra num grupo de AA, no que ele decide ficar no grupo, é restaurado a ele, é garantido a ele o direito dele participar, o direito de fazer um serviço. Ele passa a ter, naquele momento, dignidade. Ele se torna digno, se torna um ser humano com direito de decidir, com direito de escolher e com direito de poder contribuir. Porque ali não tem ninguém que possa julgá-lo. Todo mundo tem o mesmo problema que ele. Quando eu me aproximo de alguém que está perdido, que está em pecado, eu conheço essa experiência de estar perdido e estar em pecado. E eu estou tão agradecido a Deus que todos os dias me traz de volta para Ele. Eu fico tão agradecido a Deus que se eu não fizesse pela minha vida, eu faço pela vida de Jesus, pela vontade de Jesus. Eu vou atrás dessa ovelha, só para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito na minha vida. Lucas 5, 31, 32 diz assim: quando os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, começaram a se queixar com os discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso é uma boa nova para mim e para você. Todo dia, quando eu oro e medito na palavra, medito nas palavras que eu venho pregar, eu me dou conta de quão distante eu estou de praticar essas palavras. E aí eu falo assim, mas por que Jesus me escolheu, logo eu, que não consigo cumprir perfeitamente isso?
para pregar essa palavra. Por que Jesus me escolhe? Eu que não fico alinhado 24 horas com Jesus. Às vezes eu me alinho 10 minutos de 24 horas. No restante do tempo eu fico nadando, tentando me achegar a Jesus, como Pedro fez lá. Eu penso que Jesus não quer que você esqueça que um dia você foi um desses perdidos. Quando a gente esquece isso, quando nós esquecemos que na nossa vida, mesmo você que nasceu num lar cristão, na nossa vida, em algum momento a gente se desloca da vontade de Deus. E a gente retorna. E a gente se desloca de novo. E a gente retorna. Se você esquece que todos os dias você vive essa experiência de ser uma ovelha perdida, você, quando olhar para a ovelha perdida, você não vai se importar com ela. Você vai se aproximar da ovelha perdida se sentindo a pessoa mais perfeita do mundo, confiando na sua justiça própria. Tem dias que eu me acho assim, o cara, que eu tô com tudo em dia com Jesus. E aí quando eu me percebo sentindo isso, eu vou logo ler a Bíblia, sabe por quê? Quando você começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai colocando você no seu lugar. Vai mostrando para você o quanto que você precisa melhorar. Vai mostrando para você o quanto você está desalinhado com a vontade de Deus. E essa é uma experiência positiva, porque é uma experiência que te promove a uma reaproximação e uma reconciliação. Essa experiência de estar desalinhado e ser reconciliado é uma experiência que te enche de uma alegria tão grande que você tem necessidade, ao perceber alguém em pecado, desalinhado da vontade de Deus, você tem necessidade de compartilhar com essa pessoa. Alguém pode dizer para você, você foi uma ovelha perdida, verdade. Mas você ainda continua se perdendo de Jesus. Todos os dias. É outra verdade, a gente continua se perdendo. Para isso é só eu ler a palavra e Deus vai revelar a você o desalinhamento seu em relação à vontade de Deus. E Deus traz você de volta, promove arrependimento do seu coração. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O coração do pastor está focado na ovelha perdida. O coração do pastor não desiste nunca até encontrar essa ovelha. E quando ele encontra, o coração do pastor é cheio de uma alegria, de um contentamento que ele não consegue guardar só para ele. O que acontece quando essa experiência acontece? Lucas 15, versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais
alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Os comentaristas falam que esses 99 justos que não precisam se arrepender são aqueles religiosos que confiam na sua justiça própria. Porque se você entendeu o que Jesus fez por você, todo dia você sabe que você vai precisar viver uma experiência de arrependimento. Todo dia. Porque diariamente você não vai conseguir ficar alinhado perfeitamente com a vontade de Deus. Filipenses 2, no versículo 17 e 18, diz assim: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês devem também ficar contentes e se alegrar comigo. Paulo está falando aqui com a igreja. 2 Timóteo diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Quando, não sei se você já teve a experiência de alguma pessoa que você conhece, ou algum amigo seu, pedir para ir à igreja, ou pedir que você fale de Jesus com essa pessoa. Eu não sei se você se lembra da alegria que você ficou. E uma alegria, eu duvido que você não tenha compartilhado isso com outra pessoa. Porque é uma alegria que não fica só em você, ela transborda você. Nós temos aqui em Caraí, um café, que todos os dias eu vou para lá, e o dono é um irmão querido e a sua esposa também, e a gente costuma orar todos os dias. Toma um café, ele senta à mesa, a gente ora. Isso já tem uns 3 meses. E aí vem uma outra pessoa de uma loja em frente, que é muito conhecido dele, que perguntou se podia orar também com a gente. Então quando eu vou lá tomar o café, o rapaz sai rapidinho lá da loja e fala assim: olha, dá para fazer aquela oração? A gente toma um café e ora junto. Uma pessoa de uma outra loja se aproximou de mim e perguntou assim: como é que a gente sabe que Jesus ele vai ouvir a nossa oração? Eu falei assim: senta aí, toma um café, a gente ora e a gente vai saber se ele vai ouvir ou não. Isso, eu não sei quantas outras pessoas das outras lojas vão tomar café ali comigo, mas assim, a coisa está se espalhando. Porque quando você vai ao encontro da ovelha perdida, a ovelha que estava perdida, ela fica tomada de um sentimento de gratidão tão profundo que ela começa a olhar para outras ovelhas perdidas. Mas se você se considera, não se considera mais uma ovelha que foi perdida, porque às vezes a gente deleta isso da memória da gente. Às vezes você esquece que você já foi uma ovelha perdida. Mesmo sendo crente de berço, em algum momento você
não se adequou, não se alinhou com a vontade de Deus. E naquele momento você foi uma ovelha perdida, que foi reconciliada em Cristo com a vontade de Deus. Só alguém que vive diariamente a experiência de ser uma ovelha perdida vai poder ouvir, compreender, ser sensível quando outra ovelha perdida o procurar. Isso é muito importante. A gente tem muito medo de se perceber em pecado. E tem os pecados que a gente não suporta. É a lista dos 10 mais pecados insuportáveis. Mas tem o pecado de você não ter comunhão com Deus pela meditação da palavra. Tem o pecado da pressa, da agenda que não tem lugar para Deus. Tem tantos outros pecados que a gente precisa considerar. A gente, quando deixa de se relacionar com Jesus por meio da palavra, e queridos, hoje, Jesus não está mais aí em carne e osso para ele nos confrontar. Como é que Jesus me confronta? Como é que Jesus quer me aconselhar? Pode me aconselhar? Como é que Jesus pode revelar o meu desalinhamento com a vontade dele? É através da palavra. Você acha que o inimigo trabalha na vida da gente tão intensamente para você não ler a palavra de graça? Isso é gratuito? Porque o inimigo sabe que se você ler a palavra, você vai encontrar o seu desalinhamento com a vontade de Deus, mas vai encontrar o amor de Deus e a reconciliação do Deus que está em Cristo, que já foi realizado. Você já é alguém pela fé reconciliado. Você não consegue mais permanecer para sempre desalinhado da vontade de Deus. Não consegue mais. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, Deus não desiste mais de você. Ainda que você desista de Deus, Ele não desiste mais de você. Jesus, Ele está nos ensinando que a gente não deve nunca esquecer que nós temos alguma coisa em comum com a ovelha perdida no nosso dia a dia. Em algum momento do nosso dia a dia, a gente se perde de Jesus também. E se você negar isso na sua vida, você vai negar as pessoas que procuram socorro, ajuda. Você vai rejeitar aqueles que necessitam do cuidado e do amor de Deus na vida deles. Então, para terminar, Jesus, ele nos ensina que o coração do pastor está na ovelha perdida. Que o coração do pastor não desiste nunca até encontrar essa ovelha. E tendo encontrado, o coração do pastor transborda de alegria. Ele tem que compartilhar isso com os amigos. É festa para ele. Fecha seus olhos aí um instantinho. Eu vou orar e a banda vai voltar para cantar um louvor. Depois eu vou orar novamente, impetrando a bênção com vocês. E a banda vai fazer outro louvor. Senhor, nos capacita, Deus, a que o nosso coração esteja na ovelha perdida, Senhor. E que o Senhor nos dê um coração que não desiste nunca de encontrá-la. E que ao encontrá-la, o Senhor nos dê um coração que transborde na alegria, no prazer de poder encontrar essa ovelha, de poder compartilhar com a comunidade de Jesus que mais uma ovelha foi encontrada.
Mais uma ovelha voltou para casa. Em nome de Jesus. Abençoa todos que estão me ouvindo agora. Cuida de suas vidas, cuida de seus corações. No nome de Jesus. Amém.